Vou falar. Às 10h20 do dia 31 de maio de 2019, na qualidade de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os óbitos de nascituros e recém-nascidos que ocorreram no Hospital da Mulher em Cabo Frio, e contando, na verdade, as ausências, quero justificar as ausências dos deputados e deputadas que constroem também conosco essa CPI. Muitos deles tiveram outras agendas e, portanto, hoje não vão poder estar presentes, mas nada que impeça a nossa oitiva de ser realizada, como consta regimentalmente na realização de CPIs. E dou por abertos os trabalhos da segunda reunião extraordinária com o objetivo de ouvirmos senhora Tânia Lídia Matosinhos Louen Pires, diretora-geral do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Gostaria de solicitar, na abertura desses trabalhos, gostaria de informar que essas oitivas são para que a gente possa qualificar os trabalhos da CPI, assim obtendo novas informações com relação ao que levou à morte desses nascituros e recém-nascidos no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Quero agradecer a presença de todos e de todas, agradecer a presença da doutora Tânia e também passar um informe que, mais precisamente, na quinta-feira, no dia 23 de maio, após uma semana, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o CREMERD, retirou a interdição ética ao Hospital da Mulher de Cabo Frio, após a Prefeitura atender algumas das irregularidades apontadas pelo CREMERG, entre elas o fechamento da unidade neonatal. Da mesma forma, o Ministério Público, através da terceira Promotoria de Tutela Coletiva de Cabo Frio, celebrou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com a Prefeitura de Cabo Frio, para que, entre outros pontos, a unidade neonatal esteja reequipada e volte a desenvolver as suas atividades. Portanto, gostaria de convidar a doutora Tânia Lídia Louen, diretora do Hospital da Mulher de Cabo Frio, para realizar essa oitiva, registrar que esta é uma comissão parlamentar de inquérito e que o depoimento da doutora Tânia se dá na condição de testemunha e, nesta condição, fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar, por favor, seu nome, idade, estado civil, a sua residência, profissão, lugar onde exerce a sua atividade, relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Então, solicito que a doutora Tânia leia o termo. Termo de qualificação. Eu, Tânia Lídia Matosinhos Louen Pires, profissão médica, diretora-geral do Hospital da Mulher de Cabo Frio, trabalho pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio, minha identidade é 52441030 no CRM-RJ, com a emissão de 25 de fevereiro de 1985. Meu endereço residencial é Rua Mato Grosso, número 5, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Telefone de contato 99277-2528 ou 22-2647-3064. Prometo, sob a palavra de honra, dizer a verdade do que souber e me for perguntado, sujeitando-me às penas da lei, se provada a falsidade de minhas respostas. 31 de maio de 2019. Muito obrigada, doutora Tânia. Assim, sigo com a primeira pergunta para a senhora. Eu faço a pergunta, a senhora me responde, por favor. Qual a sua relação com os ex-diretores do hospital e o secretário municipal de saúde? Minha relação com eles foi a relação profissional, né? O Dr. Paul, ele é um médico bastante conhecido em Cabo Frio, ele faz ultrassonografias obstétricas, excelente profissional, não só obstétricas, como todas as outras. E Dr. Márcio Mureb é um cirurgião, trabalha na parte de oncologia médica
e é bem conhecido em Cabo Frio. Pois não. A senhora não falou da doutora Lívia. A Lívia, ela é esposa do Paul. Eu só conhecia ela como esposa do Paul de festas de confraternização na área médica. E durante a gestão dela no hospital? Na gestão dela do hospital, eu fazia a parte de revisão de prontuários e comissão de óbito, e ia lá uma vez por semana, né, para poder ver os prontuários e avaliar os óbitos. E era uma relação comercial normal. Perfeito. O que motivou a senhora a assumir o cargo de direção do Hospital Municipal da Mulher? Foi um pedido técnico do Márcio Mureb. Eu já tinha sido diretora de lá em outra época, de 2007 a 2009. Já conhecia toda a equipe médica, né, a maioria, e não só médica, como também de profissionais da área de saúde e serviços gerais. Então, ele achou que essa mudança poderia ser menos traumática, né? E a parte técnica mesmo. Perfeito. Deputada Renata, desculpa até interpelar, deve constar no relatório, mas só para fim de esclarecimento, o Dr. Paul era diretor-geral, a Lívia não era médica, apesar de ser diretora administrativa, e o Dr. Mureb é o secretário municipal de saúde da época e continua sendo. Eu não sei se consta no relatório, só para esclarecer. Consta sim. Muito obrigada. E como o senhor não está participando da oitiva, se o senhor quiser fazer algum esclarecimento, peço que se dirija a alguma das secretárias da comissão, porque hoje a oitiva é com a doutora Tânia. Tá bom? Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigada. Obrigada. Doutora Tânia, qual o número real de óbitos até agora no Hospital da Mulher de Cabo Frio? De janeiro até agora? Até a atual data. Hoje é dia 31 de maio. Nós tivemos 10 óbitos no mês de janeiro, um óbito no mês de fevereiro, 5 óbitos no mês de março, 1 no mês de abril e 3 óbitos até o dia de hoje, maio. 3 óbitos em maio? 2 por descolamento prematuro de placenta e 1 por uma prematuridade extrema de 23 semanas. Então, temos 10, 11, 16, 17, 18, 19 óbitos no total no hospital. De 2019. 19. 20. 20 óbitos. 20. Confirmados, 20 óbitos. Sim. Bom, gostaria que a senhora nos explicasse como foi a passagem da gestão do Dr. Paul para a gestão da senhora. Bom, foi uma... o Paul, depois que ele veio aqui, né, ele já vinha manifestando a vontade há muito tempo de sair da direção geral do hospital. Ele teve muito adoentado. Ele teve muito adoentado no ano de 2018. Ele fez uma artrite séptica, ficou internado durante vários meses e quando voltou estava bastante debilitado porque teve que fazer várias cirurgias e bom, enfim, por problemas familiares e por problemas, acredito, eu não tinha muito assim intimidade com ele, né? Então eu acredito que o fato dele tá doente dificultou essa coisa, e mesmo a pressão, porque Cabo Frio é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então começou uma pressão política e de pacientes muito grandes. Isso eu acho, não tenho certeza. E que culminou quando ele veio aqui na oitiva dele, né? Quando ele retornou, ele pediu a demissão. E aí ficou assim, alguns dias sem a direção, porque ele não tinha um diretor técnico também, ele só era o diretor, ele era diretor-geral, e ele não tinha ninguém com quem dividir. Aí eu fui convidada pelo Márcio Mureb, pelo prefeito,
se eu poderia ser a nova diretora, uma vez que estava nesse período de crise, que dificilmente alguém aceitaria essa incumbência, né? E eu, na realidade, me achei assim à vontade por conhecer o hospital e conhecer tecnicamente os colegas, achei que poderia ajudar. Bom, e como é que foi essa passagem em termos de gestão? Tudo foi passado para a senhora? Tudo foi Como passado para mim. A senhora sentiu falta de alguma coisa? Não. Inclusive, ele fez um inventário detalhado de tudo que havia no hospital, de todos os problemas, de todas as processos ou solicitações que estavam sendo feitas. Falou eu estava a par da CPI daqui e da Câmara de Vereadores, e isso. Perfeito. Quando a senhora assumiu a direção do hospital, entrou imediatamente com a solicitação de registro técnico ao CREMERGE? Sim. Quando eu entrei, quando me apresentei, eu já apresentei a diretora técnica também, doutora Cristina do Vale Faria, e a administradora, que é a senhora Simone, ela é fisioterapeuta, todos nós já tínhamos feito parte da direção dali, e já conhecíamos os funcionários e os trâmites dali, né? E aí demos entrada, houve uma mudança do CREMERGE para fazer o CART, né? Que é a responsabilidade técnica, e houve uma mudança muito grande nos profissionais também, o que demorou um pouco mais para que aquilo dali fosse feito. Perfeito. Mas já demos entrada, Mas já foi está regularizado. imediatamente. Quando foi que a senhora tomou posse? Dia 19 de abril. Dia 19 de abril. O CREMERGE nos informou, em oitiva, a última oitiva que tivemos nessa CPI, que a senhora só entrou com pedido desse registro técnico no CREMERGE no dia da interdição do hospital, ou seja, dia 16 de maio. Nós já vimos. Qual é a informação verdadeira? Nós já havíamos tentado de várias vezes entrar com CART, mas tem uma série de exigências a serem cumpridas, e aí era aquele trâmite de vai e volta, até que a gente conseguiu, na sexta-feira, eles estiveram lá numa quinta-feira, na sexta-feira nós demos entrada. Então foi no CART. dia 17 de maio. 17 de maio, que foi assim, realmente... Quase um mês depois que a senhora assumiu. Sim, Perfeito. Porque nós precisamos de aguardar a publicação no Diário Oficial, toda essa parte de trâmite legal que é necessário. Perfeito. A senhora já era, antes de ser diretora, presidente da Comissão de Óbitos do Hospital da Mulher, Sim, correto? Sim. Quando a senhora foi nomeada para exercer essa função? Na realidade... eu vim exercendo essa função desde o dia 1º de janeiro de 2019. Perfeito. Tá? Agora, foi até agora, por causa da CPI, disso tudo, eu comecei a ler a respeito e sobre o que é a comissão de óbito, porque muitas vezes falava assim, vocês não têm comissão, e nós não entendíamos, porque, na realidade, ela já estava lá e já estava atuando, não só a comissão de óbito, como a comissão ética também. Só que nós descobrimos, né, que essa comissão de óbito ela tem que ser feita através do diretor técnico com pedido junto ao CREMERGE. Então, na realidade, ela atuava, mas ela atuava de uma forma irregular, não regulamentada. Assim como a comissão de ética também, ela foi eleita, mas, na realidade, ela não tinha legitimidade, uma vez que ela só passa a ser legítima depois que é dado o nome para o CREMERGE, é feita uma eleição dentro do hospital para que essa comissão seja atuante. Então, a partir de agora... Agora quando? Da minha gestão. 19 de abril. 19 de abril, quer dizer, quando eu dei entrada no CART, nós regularizamos todas essas comissões, tanto a de óbito
como a de ética. De ética, nós estamos aguardando essas eleições para ela se tornar realmente ativa dentro do hospital. A CCIH ela já funciona, ela funciona regulamentada, inclusive, na Secretaria de Saúde, no Ministério, tudo. Acho que são só essas comissões, né? Bom, e do prontuário também. Quais foram os prejuízos que a senhora, hoje, enquanto diretora, vê nessa irregularidade, no não funcionamento dessa comissão de óbito e ética, uma vez que a senhora própria, desde o dia 1º de agosto de 2019, consta como atuante nessa comissão? Na realidade, quando eu fazia a revisão de prontuários, nós separávamos todos os prontuários de óbito. Antigamente, era feito pela doutora Thelma, que se afastou por estar doente. Quando eu comecei a fazer essa revisão de óbito, eu, na realidade, colocava no livro, no nosso livro de comissão, todos os óbitos, com número de DO, data, fazia levantamento do que estava no atestado de óbito, que muitas vezes preenchidos de uma forma indevida, com anóxia intrauterina. A anóxia, na realidade, ela é uma consequência, não uma causa do óbito, né? Ela tem que estar associada a alguma outra patologia. Então, eu investigava todos esses óbitos, né, e apontava as causas que levaram aquilo dali. Então, nesse sentido, qual é o diagnóstico feito pelo excesso de mortes no hospital e como essa comissão está trabalhando hoje, especificamente? O diagnóstico foi o seguinte: existiram uma série de fatores, né, que levaram a esses óbitos. Doenças na gestação, né, infecções urinárias de repetição graves, má formação congênita, gravidez prolongada, que a gente diz gravidez serotínea, nós tivemos um caso, má formação, já falei, prematuridade extremas, dificuldades de transferência dessas pacientes. Nosso hospital é um hospital de baixo risco. Dificuldade de transferência dessas pacientes para uma unidade hospitalar com um aporte terapêutico melhor para essas pacientes. Então, a senhora também acha que um dos fatores, além de todos esses que a senhora elencou, com relação às doenças na gestação, enfim, teve alguma dificuldade em termos materiais também? Para o atendimento perfeito dessas gestantes? Não, em termos materiais, não, porque tudo que pode ser feito, a gente tem em termos de medicamentos e aparelhos. Mas, às vezes, a gente precisa de uma UTI que a gente chama de UTI casada, que seria a UTI para o feto e para a mãe. E a gente não consegue isso na central de vagas, essa transferência. Então, essas gestantes elas acabam permanecendo, essas prematuridades, 28, 25 semanas. 25 semanas não adianta nem tentar, 24, 25 semanas, 26, que são prematuridades extremas, eles não dão mesmo vaga. Então, essas pacientes elas acabam ficando no hospital, esses nenéns acabam nascendo lá, a gente vai conversando com a mãe, mas, infelizmente, eles vêm a óbito. Muitas vezes, até intraútero. Então, como essa comissão está funcionando hoje, especificamente? Essa comissão ela é formada por uma médica, uma médica, que é a doutora Fernanda, uma enfermeira, que é a doutora Elizabeth, e uma nutricionista, que é o que é elencado pelo Conselho Regional de Medicina. E nós estamos colocando também, para poder participar e ajudar a somar nesses diagnósticos, não de uma forma oficial, porque até não pode, uma assistente social, e nós estamos fazendo um grupo também com o Conselho Municipal de Saúde, para que ele possa estar nos ajudando nisso aí também. Perfeito.
Em entrevista à Folha dos Lagos, logo que a senhora assumiu, a senhora afirmou que o hospital está funcionando direitinho, tem medicamentos, tudo. Tanto é que, quando teve a visita da CPI do Rio, eles falaram que o hospital estava maquiado, mas não é. É que, quando você chega, vê que a realidade é outra, muito mais amena do que está pensando, muito mais amena do que está pensando. A senhora mantém essa posição sobre o Hospital da Mulher? Sim, porque eu posso justificar? Claro. Na realidade, a gente tem problemas pontuais. Nós não temos, porque assim, para o médico, ele para trabalhar, a gente precisa de uma estrutura física, né? Precisa de medicamentos, precisa de segurança, né? Então, o que acontece? Lá nós temos uma área de atuação muito grande da CCIH. Eu acho que, no início, como vocês não tinham acesso aos prontuários, a nada disso, ficou-se pensando em infecções hospitalares, que, na realidade, não foi o que aconteceu. Nós precisamos, sim, de obras, e isso está sendo visto e feito. Em termos de pintura, o hospital, eu acho que ele foi fundado em 2002, de lá para cá nunca teve nenhuma obra. Então, nós estamos fazendo, vai ser feita agora uma grande obra de adaptação. Na época não precisava de climatização, agora a gente está colocando. Nós estamos fazendo também uma obra no CME, embora a gente não tenha, de novo, volta a falar, infecções, um caso ou outro raro, mesmo assim o fluxo estava errado, então nós estamos adequando esse fluxo, chamamos engenheiros e o pessoal do Corém, né, para estar nos ajudando e estar nos certificando em relação a isso. Bom, só a título de informação para a senhora, que não estava durante o momento que nós da CPI fizemos a vistoria, e pudemos notar que havia uma divergência entre o que nos foi relatado pelas parturientes e o que vimos no Hospital da Mulher. Entendi. Ali vimos, por exemplo, que não faltava lençóis, e as parturientes nos disseram que tiveram, inclusive, que levar lençóis, levar ventiladores, enfim, uma série de elementos que ali estavam quando nós vistoriamos, mas que logo depois, inclusive nesse mesmo lugar que a senhora está sentada, nos foi dito que faltou em determinado momento. Então, realmente, para que a senhora pudesse ressaltar essa questão da maquiagem, uma vez que a CPI foi e a senhora não estava presente junto com a CPI, para que pudesse refutar essa maquiagem, eu estou aqui trazendo um informe que nós tivemos no hospital e que foi confirmado, inclusive, pelo Dr. Paul, que havia, sim, em determinado momento, falta de lençóis. Então, só para a senhora também tomar par do assunto e saber o quanto que essa CPI está agindo de maneira muito séria, e quando vai vistoriar um local, não só vistoria com aquilo que se está vendo em si, mas com que são os pacientes atendidos nesse lugar. Né? Uma coisa é saber que tem a vistoria de uma CPI, outra coisa é não saber e o cotidiano se mostrar numa realidade completamente diferente. Então, é por isso. Eu, assim, volto a dizer, eu desconhecia esse problema, né, até porque eu não entrava no hospital, eu ficava só na parte administrativa. E sempre que eu entrei na parte administrativa, inclusive agora é a minha sala, né, tinham vários lençóis ali, coisa e tal, eu não sei se foram comprados depois, não sei lhe dizer. Perfeito. Bom, em diligência ao Hospital da Mulher, a ex-diretora administrativa relatou que a unidade recebe verba do programa Cegonha. Um dos requisitos deste programa é a autonomia da gestante e de seu acompanhamento na hora do parto e do pré-parto. Como a senhora nos diria que essa autonomia é respeitada no Hospital da Mulher? Bom, desde que o hospital foi fundado, antes mesmo de ter a lei, né, que obriga o acompanhante no hospital, ela já era feita
Inicialmente, a gestante ela era acompanhada no trabalho de parto e no pós-parto de parto normal 12 horas e cesarianas 24 horas. Hoje em dia, toda gestante que entra em trabalho de parto ela tem direito ao acompanhante durante o trabalho de parto. Bom, eu quero saber se essas normas são atendidas. São quero atendidas. saber o quanto que isso... São atendidas. São atendidas? São atendidas. Inclusive, uma das coisas pautadas pelo CREMERGE era a falta desses avisos no hospital que nós já colocamos, nós já nos adequamos. Perfeito. E que, inclusive, eu, particularmente, eu sou obstetra. Eu acho que o acompanhante ele só ajuda no trabalho de parto, porque a gestante, você imagina o seguinte, você faz um pré-natal, não é o seu médico que vai estar ali fazendo o seu parto. Você não conhece as pessoas que estão ali. Quer dizer, o carinho de um familiar sempre ajuda naquele momento, que é um momento difícil, a gente sabe. Bom, o programa Cegonha prevê exatamente enfermeiras obstetras no acompanhamento da gestante, inclusive na sala de parto. No entanto, nos prontuários que nós observamos, o relato, não observamos o relato dessa profissional. Como a senhora justifica essa situação? Eu não sei anteriormente, né? Mas tão logo eu assumi, nós fizemos um convênio com a UERJ e estamos encaminhando as enfermeiras para fazer uma pós-graduação em obstetrícia, que nós só tínhamos uma no hospital todo. Então, nós estamos tanto... na realidade, quem quiser se fazer a pós-graduação pode fazer, mas nós estamos priorizando para o atendimento, que é o primeiro atendimento ali na classificação de risco, e no pré-parto. Então, nós estamos nos adequando, uma vez que isso daí vai ajudar, inclusive, nessa orientação da gestante. E tranquilização também para o médico e para o paciente, né? Porque a enfermeira ela fica ali todo o tempo, né? Perfeito. Bom, voltando um pouco ao tema do CREMERGE, uma das solicitações feita um dos motivos alegados pelo CREMERGE para a interdição ética médica no Hospital da Mulher era, inclusive, o fechamento da unidade intermediária neonatal. Nós fechamos, descadastramos no CNES, né? Porque a grande dificuldade é a contratação de médicos neonatologistas, UTIstas, né? Essa semana, inclusive, eu já fiz 2 reuniões com a chefe de pediatria, doutora Júlia, e com a doutora Simone, a fim da gente estar adequando e trazendo, inclusive, de outros municípios. O salário nosso lá é R$ 9.500, R$ 10.000, né? Mas, mesmo assim, a gente tem uma grande dificuldade. A gente tem pediatras que fazem sala de parto, mas, na realidade, para a UTI, para a UI, né, não é UTI, para a UI, unidade intermediária, nós precisamos de um profissional mais específico, mais gabaritado, e nós estamos com dificuldade na contratação. Nós tínhamos uma rotina lá de 5 neonatologistas UTIstas e tínhamos 2 pediatras de plantão. E, à noite, essa UTI era vista pelo médico plantonista, caso tivesse alguma intercorrência. Mas o CRM pediu essa nova contratação de mais um UTIsta. Nós estamos oferecendo para esses médicos de rotina, mas muitos deles têm filhos pequenos, então tem dificuldade de adaptação de horário, e a gente está tentando ver como é que isso vai ser feito. Bom, porque uma vez não tendo essa estrutura e apresentada ali a interdição ética médica do Hospital da Mulher, a solução dada pela senhora e a sua gestão foi fechar o UI e não resolver a questão do UI. Porque nós não tínhamos uma possibilidade de uma contratação imediata. E, na realidade, ali é um hospital de baixo risco, que a gente atende toda a região. Houve um colapso a nível de atendimento na rede pública e privada,
por falta do Hospital da Mulher. É a maior maternidade da região. E ainda, para azar, com a chuva, Arraial do Cabo ficou totalmente inviável, caiu uma barreira e não se conseguia passar para a cidade, e São Pedro da Aldeia saiu o teto do hospital. Então, nós tivemos gestantes internadas em corredores, fato esse que nunca aconteceu na região. Então, assim, nós ficamos bastante preocupados e sensibilizados. As maternidades no entorno são pequenas, não tinham como alojar todas as gestantes. Teve gestante dando neném no carro, enfim, uma confusão danada. E aí nós priorizamos o atendimento às gestantes. Essa UI, ela ficou como um berçário, continuando a funcionar, porque, na realidade, ela tem todo o equipamento para funcionamento, e enquanto estava com a interdição ética, naturalmente, ninguém foi atendido. Mas, atualmente, se houver necessidade de transferência, esses fetos, esses recém-nascidos, ficam lá até a vaga ser dada pelo Estado para uma UTI. Perfeito. Com relação ao TAC do Ministério Público, como estão sendo regularizadas as situações? No TAC, nós ainda temos três coisas que ainda não foram solucionadas. Primeiro é a climatização, embora nós já temos uma... Como é que é o nome? Meu Deus. Já temos uma ordem já foi feito todo o levantamento e, na realidade, o secretário de Saúde já tinha em mente climatizar não só o hospital, como todos os hospitais e todas as UPAs, coisa e tal. Então, ele, no início do ano, ele já tinha feito uma licitação. Então, essa licitação já foi feita, já foi feito o empenho. Então, agora é só chegar o material. E tinha sido feito também uma licitação específica para essa obra de colocação dos ar-condicionados, que também já foi feita a licitação, já foi feito o empenho, então é só resolver. A segunda coisa é a contratação desses médicos, que nós estamos assim à caça. Estou com o nome de vários chefes de serviço para que eles possam estar enviando para a gente currículo ou coisa, porque nós temos 90 dias para nos adequar. E tem uma terceira coisa, tem três coisas que ainda não... em relação ao UI, nós temos 4 leitos, né, e nós temos suportes para esses 4 leitos com CPAP, tudo direitinho. Não sei, tem mais uma coisa que agora realmente eu me esqueci. Daqui a pouco eu me lembro. Então, assim, as coisas estão sendo solucionadas e existe um grande empenho do secretário de Saúde na resolução e no do prefeito. Estão me dando muito apoio. E obras estruturais de pintura, né, que a gente precisa mesmo. E o CME também, que não está nem no TAC, mas é uma obra também que vai ser feita agora. O que é o CNE? CME é a Central de Esterilização de Materiais. Tá? Então, que está sendo feita a adequação, nós já estamos com o engenheiro e com o pessoal da vigilância, né, sanitária, tudo isso. Bom, doutora Tânia, há outros profissionais, além de médicos e enfermeiros em sua unidade? Por que eles não aparecem nos prontuários? Na realidade, nós temos equipe multidisciplinar de assistente social, psicólogo, fono e fisioterapeuta. Eles não apareciam, agora já solicitei a eles que façam, todo paciente faça, assistente social faça essa parte de classificação, de parte financeira e levar as demandas, né, existentes de dificuldades deles. O psicólogo, a gente também sempre chama, ele tem que estar sempre presente, mas, infelizmente, eles não assinavam nada, nem a nutricionista.
Perfeito. Não existia um protocolo em relação a isso. Então, agora, o revisor de prontuário, ele pediu para a gente fazer o resumo de alta, que estava faltando, a parte de fisioterapia, escrever, fono, quando tiver ação, serviço social. E a nutrição, né? Perfeito. Bom, a comissão de óbito, presidida pela senhora nesse período, né, dos óbitos, chegou a avaliar se existem inconsistências de informação e registros nos prontuários? Não, na realidade, eu encaminhei a cópia dos prontuários para vocês. Eu falo sempre que o médico, ele, pelo número de atendimentos, ele é preguiçoso no escrever, né? Muitas vezes a gente sabe o que está acontecendo através da enfermagem, que escreve muito mais do que a gente, mas, olhando a história clínica e a evolução dos prontuários, eu achei que houvesse inconsistências. Não achou que houvesse inconsistência? Não. Mesmo o médico escrevendo pouco? Mesmo o médico escrevendo pouco. Perfeito. Pelos prontuários, podemos perceber muitas condutas sendo realizadas sem um cardiotocografia e sem o BCF. O partograma é praticamente inexistente. Há uma total negligência com a vida do feto. Como a senhora explica uma unidade desse porte, onde um protocolo mínimo de conduta antes ou depois da morte não é realizado? Na realidade, a gente tem apontado para esses médicos, né, são algumas equipes que teimam em ter esse tipo de atitude. Está sendo visto, inclusive, isso, uma forma de punição, porque, na realidade, o prontuário é a única defesa do médico e do paciente também, né? Então, ele, quando está mal escrito ou faltando dados, normalmente isso cai muito a avaliação deles posteriormente. Muitos desses lugares do partograma não são colocados, que são pacientes que já entram para a cesárea. Você pode notar que esses pacientes, quando eles evoluem para um parto cesáreo não normal, normalmente a equipe médica não faz esses partogramas. Não funciona, embora deveriam. Bom, dos 17 prontuários entregues pela senhora a esta CPI, 10 relatam pré-natal em dia. 5, a não existência de pré-natal e 2, não há informação sobre esse quesito. Concluímos que essas mortes não podem ser atribuídas ao pré-natal. Ao que a senhora atribui essas mortes? Deixa eu só pegar aqui um dado meu que eu trouxe. Bom, vai depender de caso a caso, né? Porque, às vezes, o fato de fazer o pré-natal, se for uma prematuridade extrema, esse pré-natal foi interrompido precocemente, né? Vai variar muito com o peso do feto, né? Nós tivemos, nesse período de fevereiro, de janeiro, né, nós tivemos, se eu não me engano, 2 casos de prematuridade extrema, não tenho certeza, tá? Porque eu não me lembro mais. Eu acho que nós tivemos 2 casos de sífilis, 3 de infecção, 1 de malformação congênita, uma DEG grave, que chegou com 180, e uma DEG grave e um descolamento, se não me engano. Então, são fatos. O fato de ter o pré-natal não quer dizer que ele terminou, né? Então, eu não sei te dizer, assim, a grosso modo, o que foi que aconteceu. Eu sei que, depois que eu entrei, nós fizemos algumas reuniões, né, com os ESFs, para treinamento, inclusive para pré-natal, não só de baixo risco, como de alto risco também, que nós ficamos muito preocupados,
pedimos para fazer a capacitação das enfermeiras, que só algumas tinham, para fazer o VDRL nesses ESFs, que são esses postos de atendimentos básicos, e com isso a gente detectou que o grande número de sífilis é porque realmente não estava sendo feito o exame precocemente, né? Então, assim, nós fizemos um contato maior com ESFs de pacientes que internam. Você vai ver que algumas pacientes elas internam várias vezes e reinternam e voltam. Então, nós fizemos uma linha direta através do WhatsApp, que hoje em dia isso tudo facilita muito, para que essas pacientes, quando internadas e tivessem altas, a gente continuar com o atendimento dela a nível de residência, e de eles estarem falando, está indo uma paciente, não sei o quê, voltou, não foi atendida, o que é. Então, eu acho que isso também vai fazer uma qualidade melhor no atendimento e nessa diminuição. Então, são coisas que, assim, eu acho que a gente, trabalhando em parceria com os ESFs, a gente está diminuindo esses óbitos, sim. Bom, eu gostaria de saber, inclusive, porque isso, né? Foram 17 prontuários que a senhora, enquanto presidenta da comissão de óbito, imagino, né, que a senhora tenha tem um olhar mais dedicado, bem específico, né? Afinal verdade. de contas, a senhora foi contratada para isso, né? É. Desde o dia 1º. Então, é muito assustador, por exemplo, que quando falem para nós, nos relatem aqui, os antigos gestores do hospital, que a falta de pré-natal era algo que poderia, sim, ter levado aí a esses óbitos, e a gente vê que 10 dos casos relatam pré-natal em dia, porque isso também foi comprovado com aquela carteirinha do pré-natal. Enfim, muitas não levam a carteira do pré-natal, então a gente acaba não sabendo se realmente se fez completo ou não. Bom, mas isso consta no prontuário, não somos nós que estamos falando. Consta no prontuário que foi entregue para a senhora a esta CPI. Né? Eu acho que é importante que isso seja levado à tona, porque o que a gente está falando aqui já é, sim, uma avaliação dos prontuários que a senhora nos entregou aqui na CPI. Como a senhora presidiu a comissão de óbitos, acreditamos que a senhora tenha um olhar mais especializado sobre esses prontuários. Eu estou olhando aqui agora. Por isso que estamos questionando. Eu estou olhando aqui os pacientes com as consultas de pré-natal. Então, eu tenho uma paciente que só fez uma consulta, 2 que fez 4, o Ministério da Saúde pede 6 consultas, pelo menos, 3 que fizeram 5, 4 que fizeram 2, 3 que fizeram 5 consultas, apenas 3 que fizeram 6 consultas e 2 que fizeram 7. Então, na realidade, o fato de elas estarem fazendo o pré-natal não quer dizer que elas concluíram esse pré-natal, né? Então, eu tenho aqui um número muito maior, estatisticamente, de pessoas que não fizeram, ou que fizeram de uma forma incompleta. Bom, mas aí, levar à conclusão que foi o pré-natal que levou a óbito esses... Não é o pré-natal, é a falta ou o pré-natal mal feito. Não é o pré-natal em si, mas é o pré-natal mal feito. Estou trazendo esse elemento porque levar à conclusão que uma pessoa que, ao invés de ter feito 6 consultas, fez 4 ou fez 3, enfim... Mas vai depender da fase da gestação. Perfeito. Ser algo conclusivo me causa estranhamento diante dos óbitos e de uma pesquisa maior que poderia ser feita nesse sentido, porque é uma conclusão muito fácil e pouco qualificada de ser tomada, no final das contas, porque você não analisa todo um histórico dessa gestante. Enfim, em algum dos casos de óbitos, foi pedida a avaliação do líquido
amniótico para avaliação do sofrimento fetal seria uma condição de patologia crônica da mãe, de condição aguda da própria gestação? Nenhum momento foi pedido esse exame, até porque a gente não tem na região esse tipo de exame, né? As conclusões tomadas foram conclusões tomadas durante o parto, que você avalia ectoscopicamente esse líquido amniótico. E muitas vezes a criança apresenta lesões na pele, de infecções crônicas, essa coisa toda. O fato... Posso voltar na pergunta anterior? Claro. Posso? Olha só, quando a gente fala de pré-natal, não quer dizer que você fazer só 4 consultas leve a um pré-natal mal feito. Quando a gente fala do problema do pré-natal, ele é muito mais abrangente. É a carência de exames, é a carência de segmento no tratamento das infecções, é a carência de tratamento das hipertensões arteriais de uma forma correta. Então, isso tudo é pré-natal. E diabetes, né? Então, na realidade, quando o pré-natal ela não é feito de uma forma adequada, vários problemas surgem independente disso, apesar do pré-natal. Então, na realidade, quando a gente fala pré-natal, não quer dizer só número de consultas, é uma coisa muito mais abrangente de ser seguida. Perfeito. A senhora, ao final da avaliação desses 17 óbitos, apresentou algum relatório para que pudesse ser avaliado, na verdade, o conjunto desses óbitos? Porque, enquanto presidente da comissão de óbitos, houve algum documento que a senhora apresentou para... seja para a gestão do hospital, seja para quem solicitasse? Eu conversei muito com a saúde, com a vigilância em saúde, né, que é a saúde coletiva. Já vinha conversando com eles desde dezembro da preocupação, né, em relação aos óbitos, principalmente em relação à sífilis, que lá na região é um fator muito constante. Né? Quantos desses óbitos tiveram sífilis? As mães tiveram sífilis? Olha, agora eu não me lembro, mas eu acho que 4. Não tenho 4? certeza. Não tenho certeza. Tá? Mas, assim, independente do óbito, nós estávamos tendo muitas internações também por causa de sífilis. E isso preocupa. Eu cheguei a ter uma neurosífilis em São Pedro da Aldeia. Bom, mas de um universo de 17 óbitos, ter aproximadamente entre 2 e 4 óbitos da parturiente estar com sífilis também... Mas de titulagens altas, 252, altas não, assim... Eu estou falando num termo global, em termos globais. Em termos de 10? A gente tem 17... Não, a gente tem 17 óbitos. Então, deixa eu te falar... Se relegar a aproximadamente entre 2, porque na nossa avaliação, nós vimos que foram 2 casos de sífilis, né, em janeiro e 5 em março. 5 em março? 5 em março. Um número muito grande. E esses bebês vieram a óbito, todos os 5? Esses a gente está falando de óbito, eu não estou falando dos que ficam internados em tratamento. Tá? Uma dessas gestantes, ela, inclusive, ela teve o óbito do neném por sífilis em janeiro, tratou no período que estava internada, agora retornou gestante de novo, teve um óbito fetal, uma gravidez agora de 6 semanas, que foi interrompida também com sífilis outra vez. Então, assim, está preocupando Então, muito. não houve, de fato, um relatório final que pudesse ser apresentado com relação... feito pela comissão de óbitos para dar uma justificativa geral sobre o número de óbitos. Não houve. Não houve. Ok. Qual a sua posição sobre o decreto do Ministério da Saúde de que não devemos mais utilizar o termo violência obstétrica? É porque, na realidade, a violência não é só obstétrica, né? Se você falar em violência, você tem que falar em violência em saúde, porque isso pode ser praticado desde o acolhimento, né, desde a hora que você faz a ficha de internação da paciente, até pelo pessoal dos serviços gerais, enfermeiros, técnicos.
Quando fala obstétrico, você associa só ao médico, mas, na realidade, a violência ela pode se manifestar aí de várias formas. Então, eu acho que a nomenclatura está errada. Agora, a violência, sim. Ela existe. Ela existe. Porque é aquilo, É uma, né? uma Aquilo que coisa não se assim, nomeia- agressiva, né? Claro, mas a senhora mesmo está concordando que existe a violência na saúde, né? E Isso quando aí, nós estamos presta- fazendo, depois que A senhora gente entrou- sugeriria outro nome? Porque aquilo que não se nomeia não existe no direito. Não sei dizer. Eu sei que, não sei dizer um outro nome que justificaria, né? Até porque violência não se justifica, né? Exatamente. Nós fizemos... Não que se justificaria, um outro nome que se apresentaria esse problema concreto da violência na saúde, como a senhora mesmo disse. Nós estamos fazendo, assim, curso de capacitação em humanização para toda a equipe, né? Porque a equipe estava muito estressada mesmo, né? Nós estamos querendo, fazendo um projeto chamado Cuidando de Quem Cuida, né? Para que a gente possa dar um relaxamento a essa equipe. Bom, Difícil. muito obrigada. Eu gostaria de solicitar à TV Alerj que, neste momento, é importante que tenhamos uma interrupção da transmissão da TV Alerj em razão do sigilo das informações pessoais dos pacientes, que deveremos solicitar aqui a doutora Tânia, e retornaremos à transmissão assim que terminada essa parte da oitiva. Doutora Tânia, a partir da análise preliminar dos prontuários, há vários casos que poderíamos citar